Seja muito bem-vindo ao canal Mais Safra. Meu nome é Eliabe, eu sou segundo oficial de máquinas e hoje você está aqui comigo no compartimento da planta de nitrogênio. Hoje eu vim falar para vocês sobre a planta de nitrogênio, que é a planta que produz o gás inerte, que é o nitrogênio, obviamente. Tá, mas qual a necessidade de nós termos um sistema que produz o gás nitrogênio aqui a bordo? Bem, aqui como é um navio gazeiro, o navio gazeiro ele às vezes precisa, quando, por exemplo, quando a gente vai trocar de produto, né, o gás, quando a propriedade química do gás é muito diferente da outra, às vezes é preciso fazer uma espécie de limpeza do tanque. A gente precisa de nitrogênio justamente para fazer a limpeza dos tanques. Porque o nitrogênio, como é um gás inerte, ele pode simplesmente misturar com os outros gases, ele não vai reagir, esse é um ponto principal. Ele também não vai oxidar o tanque, né? Ele não vai ter nenhum tipo de reação que vai causar algum dano ao sistema, entendeu? Então o nitrogênio ele é usado como até para limpar, sabe? Se tem lá, digamos aqui, se tem butano, tem um gás butano aqui e quer colocar o etileno. Agora a gente precisa carregar etileno. O que é que tem que fazer? Precisa trocar a carga. Então, um dos processos principais é o quê? É a inertização do tanque, né? Que aí vai ter que fazer a gasificação agora de um outro tipo de gás. Que nesse caso seria o etileno. E aí o que é que acontece? Para isso acontecer, um dos processos você usa justamente o nitrogênio, que é para poder fazer a limpeza, para tirar todo o gás que sobrou, né, o outro gás residual que sobrou ali dentro do tanque, para poder você colocar um outro gás. E outra coisa também, por exemplo, se o navio for pro estaleiro, digamos, for para a docagem, certo? Não pode ficar resquícios de gás também pelo navio e dentro do tanque, obviamente. Até para fazer inspeção dentro do tanque, você vai ter que usar o nitrogênio para limpar e depois, obviamente, você vai usar para colocar o ar dentro, né? Mas aí, no caso, você vai precisar do nitrogênio. Enfim, tanto navio como gazeiro e químico também, precisa também na coisa de nitrogênio, porque por mais que seja produto químico, também a finalidade é parecida. Beleza, mas por que tem que ser nitrogênio? O nitrogênio ele é um gás limpo, ele é muito puro, entendeu? Então ele consegue ser usado no sistema de modo que ele não vai causar muita sujeira no sistema, entendeu? Nos tanques e por aí vai. Então por isso que o nitrogênio ele é uma grande opção a ser usado como do gás inerte, e também a questão da produção, né? Simplesmente a gente pega o ar do atmosférico para produzir. Antes de mostrar o princípio de funcionamento desse sistema, é importante primeiro sabermos o que é a adsorção, que é o processo responsável pela separação do nitrogênio nesse sistema que eu vou mostrar para vocês. A adsorção ela é um processo físico ou químico em que um átomo ou uma molécula adere à superfície de um sólido ou um líquido. Mas é importante ressaltar que a adsorção não é a mesma coisa que a absorção, pois a absorção é o elemento penetrar ou incorporar em um material, enquanto na adsorção a substância fica retida na superfície, sem penetrar na estrutura interna do material. Aqui nessa animação a gente pode perceber que o nitrogênio passa direto e o oxigênio fica retido na superfície desse objeto de cor laranja, ou seja, está havendo uma separação entre o nitrogênio e o oxigênio por adsorção. A gente pode ver que o oxigênio fica retido na superfície do objeto laranja, como se ele funcionasse como uma espécie de barreira. Esse objeto laranja é chamado de adsorvente, e aqui eu já vou até adiantar uma observação.
Mais à frente no vídeo eu vou falar, né, que os tanques onde ocorre a adsorção são chamados de tanque adsorvedor, mas só que tá errado. É que, na verdade, é tanque adsorvente, porque na hora que eu gravei, eu não sabia. Quando eu gravei o vídeo, eu não sabia realmente. Que burro, dá 0 pra ele. Tá, mas o que é esse material que adsorve o oxigênio, mas deixa o nitrogênio passar direto? Eles são chamados de CMS, uma sigla em inglês que significa Carbon Molecular Sieve, que traduzindo ao pé da letra significaria peneira molecular de carbono, já que ele realmente funciona como uma peneira, retendo algumas partículas e permitindo a passagem de outras. Ele é uma espécie de carvão ativado, como podemos ver nessa imagem à esquerda. Beleza, agora eu vou falar sobre os principais componentes desse sistema da planta de nitrogênio. Então nós temos primeiro o compressor aqui, depois do compressor nós temos uma unidade secadora, certo? Isso aqui é a unidade secadora. Depois da unidade secadora nós temos os filtros, que é um filtro. Isso aqui já é um acumulador, só para acumular o ar mesmo. Outro filtro. E aí, por fim, aqui é a planta em si, que é a planta onde o nitrogênio é produzido, certo? É justamente aqui onde ele é separado, que aí eu vou explicar mais à frente. Aqui é mais para explicar só os componentes desse sistema, beleza? Então, estamos aqui no compartimento da planta de nitrogênio e eu vou mostrar para vocês como é que funciona o processo de produção do nitrogênio. Então, aqui primeiro nós temos o compressor, que vai comprimir o ar atmosférico. Lembrando, quando a gente vai colocar para funcionar, tem que ligar aquela ventilação ali, ó, justamente para sempre fornecer o ar aqui pro compressor, certo? Então aqui no compressor comprime o ar atmosférico, certo? Depois que comprime, o ar comprimido vem aqui para a unidade secadora. Essa unidade secadora, justamente como o próprio nome diz, tem a função de remover a umidade presente no ar atmosférico, que agora está comprimido. Beleza? A gente sabe que existe umidade no ar atmosférico, então aqui essa unidade secadora é responsável por remover essa umidade. Aí depois daqui da unidade secadora, lembrando, por que é importante, né? Porque a gente não quer produzir nitrogênio com resquícios de água, né? De umidade. Então, obviamente a gente precisa retirar essa umidade. Então, depois aqui da unidade secadora, o ar ele segue aqui para esse filtro, certo? Esse filtro aqui, ele remove partículas e gotículas de água e óleo. O restante da água, né? Pode sobrar ainda algum resquício aqui da planta secadora, pode sobrar algum resquício, então ele aqui tira de vez o restante. E o óleo pode ser que ele venha do compressor, né? Ali do compressor ali, beleza? E essas partículas na ordem de 1/100 de micro, certo? Então depois que ele passa por aqui, aí ele vem para esse outro filtro aqui, certo? Ele entra aqui por cima e vem aqui por baixo. Já esse filtro aqui, ele já vai remover vapores de óleo, já na concentração de 3 milésimos de ppm. Ou seja, ele é bem mais, filtra bem mais, né? A ordem dele já é bem mais precisa, né? Vai além do que aquele dali. Então é um ajuste fino mais ainda, né? É uma filtragem mais forte, digamos assim. Depois desse daqui, ele vem para esse reservatório. Nesse reservatório aqui, o que acontece? É só um acumulador de ar, certo?
Daqui ele vai diretamente para o nosso sistema que produz o nitrogênio, mas ainda antes temos um outro filtro aqui, que esse filtro é simplesmente para remover poeiras, certo? Partículas de poeira, na ordem de 1 micron, beleza? Então, esse acumulador aqui é só para acumular o ar, né? E depois daqui é o que fornece o ar diretamente para esse sistema, certo? Aí o ar ele vem por aqui, ó, e depois vai para o sistema aqui. Ele entra por baixo, o ar. E aqui nós finalmente chegamos na nossa planta diretamente de nitrogênio, onde o nitrogênio aqui é separado, né, produzido. Lembrando que quando o ar chega aqui, pressurizado já, ele vai chegar aqui basicamente, como ele já passou por esses filtros e tudo mais, ele vai chegar aqui basicamente só com o nitrogênio e oxigênio, né? Aquele 1%, né? Lembrando, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e aquele 1% de misturas, né? De outros gases, de poeira, sujeira, enfim. Isso tudo fica retido nesses filtros que eu falei para vocês também. Beleza? Fica tudo retido. E aqui vai ter basicamente só nitrogênio e oxigênio. E aí, aqui vocês podem ver esses dois tipos de tanques aqui, ó. Esses são os tanques adsorventes que eu tinha feito a observação anteriormente no vídeo e que eu vou acabar chamando erroneamente de adsorvedor. Certo? E aqui é um e o outro tá aqui, nesse outro lado. Beleza? Então, é aqui onde vai ocorrer o processo de adsorção. Como já foi explicado, o processo de adsorção. Então aqui eu vou até aproveitar para explicar o que é que significa ser uma planta PSA, né? Que é o princípio de funcionamento é baseado nisso, no princípio de PSA. O P vem de pressure, em inglês, de pressão, porque o ar vem justamente pressurizado, ele chega aqui mais ou menos com 7 bar, 7,5 mais ou menos. E é pressurizado justamente porque vem do compressor, né? O compressor, justamente, a função dele é justamente por causa disso. Além de dar vida a todo o sistema, né? De fazer com que o ar se mova por todo esse sistema de produção, também ele aumenta a pressão do ar ali no compressor e justamente para chegar pressurizado aqui. Então o P é de pressure justamente porque quanto maior a pressão, por que ele precisa de pressão? Porque quanto maior a pressão que o ar tiver, mais fácil vai ser de ocorrer a separação entre o oxigênio e o nitrogênio. Ok? E o S é de swing, do inglês, né? Swing. Swing é o que? É justamente troca, significa troca. Mas por que troca? Troca justamente porque na hora da produção do nitrogênio aqui, sempre fica trocando de um para outro tanque, certo? Porque é o seguinte, aqui nesse caso, vamos dizer que esse aqui é o tanque A e aquele é o tanque B. Certo? É o tanque, se eu não me engano, eu acho que se fala adsorvedor. Pronto, é nesse momento que eu falo adsorvedor em vez de adsorvente. Tanto que está marcado ali de vermelho para indicar que está errado. Eu não sei direito, eu acho que é essa palavra, certo? Em inglês é adsorber, né? Agora em português, sinceramente eu não sei como é essa palavra em português não, mas é um tanque adsorvedor, que foi justamente onde acontece a adsorção. Então são dois por quê? Porque enquanto um tanque está separando, o outro está regenerando. O que significa regenerar? Quando o nitrogênio e o oxigênio, o ar, né, restante está entrando aqui, lembrando que aqui dentro ele é preenchido por um tipo de carvão que é chamado de CMS. Que é o carvão que eu já tinha falado para vocês lá no começo do vídeo, né? Que é uma sigla em inglês que significa Carbon Molecular Sieves, que é basicamente uma peneira de carbono. É tipo o nome em português eu realmente não sei como é que ele é, mas em inglês é desse jeito. Mas o que ele significa? É justamente um tipo de carvão que serve para poder absorver o oxigênio, certo?
Então, quando o ar passa aqui, esse tipo de carvão vai reter aqui dentro somente o oxigênio, e o nitrogênio ele vai deixar passar lá para cima, que é onde o nitrogênio vai sair, e aí daqui ele vai lá para o tanque, que fica lá no convés. Esse é o tanque de nitrogênio que fica no convés. Dá até para ver ali o símbolo N2 do gás nitrogênio. Depois que ele é produzido na planta lá embaixo, o nitrogênio fica armazenado nesse tanque e daí ele vai ser usado para suas devidas finalidades. Só que o que acontece? Lembrando aqui, a gente está abaixo do convés, tá? Aqui a gente está abaixo do convés. O convés é aqui em cima já, beleza? Do navio. Aqui a gente está abaixo do convés. Aqui o nitrogênio vai e vai lá para cima, justamente onde fica o tanque de nitrogênio lá, para armazenar. Então aqui, o que acontece? Enquanto vai passando aqui, vai absorvendo o oxigênio, vai ter uma hora que vai saturar, né? Vai ficar tanto oxigênio aqui que vai saturar. E o que acontece? Depois que satura, ele vai ter que ser regenerado, ou seja, vai ter que liberar toda essa pressão e tirar todo esse oxigênio para ele iniciar um novo ciclo. Aí é que vai entrar o outro. Tá entendendo? Então fica sempre nessa alternância, por isso que é o swing da sigla lá de PSA. Dá até pra ver aqui, ó, PSA, tá vendo? Pressure Swing Adsorption. Adsorption, eu não sei se fala desse jeito em inglês não, tá? Mas é de adsorção. Swing eu já falei que é porque tem sempre que alternar, né? Sempre tem que haver a troca. Uma hora funciona esse e outra hora funciona esse. Então sempre fica alternando, trocando. Porque quando ele aqui vai regenerar, quer jogar, expurgar todo esse oxigênio, o oxigênio ele sai lá também no convés. Lá por tipo um suspiro, certo? Eu vou mostrar o suspiro para vocês lá. Esse é o suspiro por onde o gás oxigênio sai no momento em que o tanque adsorvente é regenerado e expulsa todo o oxigênio. Então o oxigênio ele sai por lá. Aí o que acontece? Vai sobrando só nitrogênio. Na verdade não é nitrogênio, mas sim oxigênio. Porque eu quis me referir que o tanque ia ficar cheio, saturado de oxigênio. E a palavra está ali marcada de vermelho com asterisco para indicar justamente que essa era a palavra certa. Quando é que saturar, aí troca. Essa válvula vai fechar aqui e fecha a válvula lá em cima para isolar ele e o oxigênio vai sair por outra válvula. E já a válvula aqui desse outro tanque aqui vai abrir embaixo e em cima para começar a produzir agora o nitrogênio aqui. Entendeu? Então por que isso acontece? Simplesmente para sempre manter a continuidade do processo de nitrogênio. Porque senão, por exemplo, aqui a gente ia ter que esperar a produção de nitrogênio, ia ter que esperar isso aqui regenerar para depois iniciar um novo processo. E para não ocorrer isso, o que acontece? Ele simplesmente entra no seu período de regeneração, enquanto isso o outro já vai produzindo. Entendeu? Por isso tem esse S de swing e o adsorption do PSA é justamente de adsorção, que é o princípio baseado pela separação, né? Separação por adsorção. Então ele adsorve o carvão aqui que eu falei para vocês, que é o CMS, né? Carbon Molecular Sieves. Ele fica aqui dentro retendo só o oxigênio, mas ele permite a passagem do nitrogênio diretamente lá pro tanque de armazenamento, beleza? E outra coisa aqui importante, interessante se falar, aqui é um analisador de oxigênio, certo? Isso vai dar para ver aí, ó. Então, para que ele serve? Ele serve justamente para você verificar a pureza do nitrogênio que está sendo produzido. Porque aqui, claro, tem a separação, a adsorção, mas ele não separa 100%. Então, geralmente, quais são os valores aqui que essa planta tem, né, aceitável? Tem de 99%, né, 99% de nitrogênio e ficaria 1% de oxigênio. Tem 99,5%, certo? Que aí seria, no caso, 99,5% de nitrogênio e 0,5% de oxigênio. E no caso, nós também temos, se eu não me engano, eu acho que essa é a precisão aqui que acontece nessa planta.
que é 99,8% de nitrogênio e o 0,2% é de oxigênio. Eu não tenho realmente certeza qual é a pureza, o grau de pureza de nitrogênio dessa planta aqui, nesse navio, beleza? Mas ele justamente tem isso, cara, porque é setado aqui algum valor, que eu realmente não lembro, certo? Mas é setado um valor que ele tolera. Se passar, por exemplo, eu quero produzir nitrogênio com 0,2%, na verdade 99,8% de pureza. Então eu teria que, no analisador, ele não pode passar de 0,2%. Se der 0,3%, eu já estou produzindo um grau de pureza abaixo do que eu desejo, que seria 99,7%. Entendeu? Então o analisador de oxigênio é para isso. Eu não sei se ficou claro como o analisador de oxigênio funciona, mas ele detecta a concentração do oxigênio. Como eu citei no exemplo, se a planta tiver que produzir 99,8% de nitrogênio, então ele terá que ter no máximo 0,2% de oxigênio, já que nós temos só nitrogênio e oxigênio, né? Então um completa o outro. E essa leitura da porcentagem de oxigênio vai ser feita no analisador de oxigênio. Se ele ultrapassar desse valor, por exemplo, 0,3% de oxigênio, o analisador vai alarmar, indicando que a planta está produzindo nitrogênio com pureza abaixo do desejado, já que ele estaria produzindo com 99,7% em vez de 99,8%. E aqui nós também temos um fluxômetro, que é para você só ver como é que está sendo a vazão, né? A vazão do nitrogênio que está passando por aqui. Está sendo produzido, na verdade. Beleza? Então, galera, é isso aí. Eu acho que eu falei praticamente... Não falei tudo, ainda existem algumas coisas, mas aí já ficaria mais... O vídeo ficaria mais longo ainda. Beleza? Mas é basicamente isso aí. O que eu tenho para falar sobre esse sistema que produz o nitrogênio. No ponto de vista assim, né, no modo geral, é isso que acontece, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer esse sistema, que não é tão muito falado aí pela internet, mas eu espero que tenha dado para entender pelo menos o básico disso aqui, ter entendido a importância que ele tem aqui pro navio, né? Principalmente até onde eu sei, essa planta ela existe em navios químicos e gaseiros, certo? Alguns dos que eu conheço, mas pode ser que existam em outro tipo de navio, eu não sei. Porém, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se eu souber, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás, né? Que aí, nesse caso, eu e você aprendemos juntos, beleza? Então é isso aí, galera. Eu estou muito feliz por ter mostrado isso aqui, porque eu sei que não é um conteúdo muito comum pela internet. Pelo menos eu nunca vi um vídeo de uma pessoa mostrando, né, todo o sistema. Então, se você estiver na escola, ouviu falar desse sistema, tá aqui o sistema completo para você. Claro que pode variar, pode existir outros sistemas, né, sistemas até menores, eu não sei. Mas aqui nesse tipo, no navio que eu tô, é desse jeito, tá? Talvez o princípio seja o mesmo em outros navios, mas mude alguma coisa. Enfim, sem muitas delongas, é isso aí. O vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!